Meus amigos, eu quero falar com você hoje sobre os grandes inimigos do comerciante, que são aqueles agentes ou aquela cultura que faz com que o comerciante fique parado, com que ele fique inerte ou com que ele não evolua. E a gente vai falar sobre alguns aqui e vai tentar entender de onde é que vem isso, certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar do primeiro, e é o mais forte, e é o mais latente ali dentro do negócio. O primeiro grande inimigo do comerciante é a cultura que vem dele, que é a cultura de trabalho, que é a cultura que vem da família e o jeito de trabalhar. As exceções, o comerciante ele trabalha de uma forma muito antiga e ele tem uma cultura muito conservadora, ele tem uma certa resistência a mudar, ele tem algumas dificuldades para aceitar ideias novas, e isso ele traz do que ele aprendeu na família. Desde pequenininho ele vem fazendo isso, o avô dele fazia dessa forma, o pai dele fazia dessa forma e ele agora faz assim. Às vezes ele tem muitas ideias e muito interesse em evoluir, mas ele não consegue porque a cultura é forte e latente. Então qual é a tendência e qual é o efeito colateral daquele comerciante que tem uma cultura? Qual é a cultura do comerciante hoje? É aquele negócio, meu amigo, eu compro, vendo, boto dinheiro no bolso, compro mais, vendo, boto dinheiro no bolso, compro mais, vendo, boto dinheiro no bolso. Quando você é pequeno, tem pouco volume de operações e tal, ali você consegue gerir isso. Só que como você é um comerciante excelente e o pessoal gosta do seu serviço e você está evoluindo, você vai crescer. Só que você chega num momento de crescimento que você fica completamente perdido. Você fica ali sem saber o que fazer. Porque como é tudo em volta de você e você faz isso daquela forma mais antiga, sem controle, sem anotação, sem uma gestão, sem um financeiro, sem uma organização, você acaba se perdendo naquilo ali e você perde tempo, você perde tranquilidade e você perde dinheiro também, porque a eficiência entra e acaba atrapalhando super o teu trabalho. Então a tua cultura que vem de família, que é uma cultura que a gente fala que é orgânico, de fazer naturalmente, sem precisar registrar, isso é algo que é poderoso no comerciante e é algo que traz muitas dores para ele e ele não larga e não abre mão disso facilmente. Por quê? Porque ele tem o segundo problema. E o segundo problema também é poderoso, porque o empresário mais desamparado que existe é o comerciante. É o dono de supermercado, é o dono de padaria, de hortifruti e etc. O segundo fator é ele não tem ajuda. Geralmente, quem está em volta do comerciante, o comerciante é um ente acessível, tem um monte de gente querendo vender um monte de coisa para ele, procurando ele lá o tempo inteiro, aí vende uma ideia, tudo furado, ele não consegue avançar, não considera a cultura dele, aí daqui a pouco vende uma consultoria para ele, nada dá certo, ele não consegue aplicar, não consegue evoluir, porque ele não tem ajuda e quem tenta ajudá-lo geralmente não dá certo, ou porque não conhece a fundo o seu comércio, ou porque de fato não tem um produto que seja eficiente para entender e fazer as coisas mudarem no seu comércio. Então o segundo fator que atrapalha muito é a falta de ajuda. E qual é o efeito colateral que o comerciante carrega dessa falta de apoio, dessa falta de fé em acreditar que alguém vai ajudar ele? Ele procrastina. Então quando alguém vem com uma ideia bacana, traz uma coisa ali, ele já sofreu tanto, ele já apanhou tanto, ele já teve tanta dificuldade que ele fala, nossa, que coisa legal, que coisa interessante e tal, mas dentro dele ele tá falando, meu amigo, já tô aqui há tanto tempo, já tô sofrendo tanto, e cara, isso aqui não vai resolver meu problema, eu não acredito que essa pessoa vai pegar e vai trazer uma solução ideal e vai fazer as coisas acontecerem aqui. Então, junta a cultura com a falta de ajuda e o principal efeito colateral é isso. Aí ele não tem nem coragem de dispensar aquele negócio e aí ele vai procrastinando.
vamos ver mais para frente, vamos ver mais para frente. O efeito colateral dessas dores e desses sofrimentos geralmente é a procrastinação e geralmente é a inércia, porque ele fica completamente parado, esperando que as coisas melhorem dentro naturalmente. Então ele não move uma palha, se está pagando imposto alto ele continua, porque ele não está crendo que consegue melhorar isso. Se o financeiro está uma bagunça, ele continua. Se ele virou escravo do negócio dele, porque tem que estar dia e noite, abrir e fechar a loja, ele continua ali, porque toda a ideia que chega para ele, ele tem a tendência de desprezar. E um terceiro fator que eu acho que é muito importante, e vocês vão me dar razão, que é a falta de experiência administrativa / de gestão. Porque o empresário que vem com aquela cultura, ele é muito bom de vender, ele é muito bom de negociar com o fornecedor, ele é muito bom de expor seu produto, de preparar, de fazer tudo. Mas quando vem a parte administrativa, ele acaba falando, cara, pô, você vai me falar de DRE, de fluxo de caixa, de gestão de tesouraria, disso e daquilo. Ele fala, cara, nunca entendi a fundo isso, nunca me aprofundei nisso e não entendo muito disso. Só que o departamento administrativo / financeiro é um dos departamentos principais que existem ali. Tirando o operacional, que é o que geralmente o comerciante faz, o administrativo é o segundo mais importante, que é ele que vai pegar as métricas, os indicadores, que vai dizer se a empresa está lucrando ou está tendo prejuízo, que vai controlar a operação do caixa, que vai controlar a tesouraria, que vai criar controles internos, que vai criar uma cultura empresarial. E muitas vezes os comerciantes têm comércios excelentes, mas ele não tem um administrativo excelente. Por quê? Porque o empresário, ele é muito bom no operacional, mas ele não tem tanta experiência no administrativo. Então acaba se perdendo nesse processo. Aí, quando surgem soluções administrativas para ele e etc., ele já tentou tanto e ele já ficou tão cético no processo que ele vai fazer o quê? Que ele vai eclodir aquela dificuldade, aquele efeito colateral dos dois lá, que é o quê? Ou procrastinar ou recusar essa mudança. Só que eu preciso te dar uma notícia, meu amigo. Se a gente continuar procrastinando e fugindo da evolução, e fugindo das novidades, e fugindo e deixando de buscar aquilo, que é um outro efeito colateral do comerciante, ele tem pouca esperança. Então ele fala, cara, eu não entendo isso, ele não vai ávido para querer resposta para aquela pergunta, ele não vai ali porque ele já acha que não vai ter, que vai ser difícil. Vocês sabem que o conteúdo para comércio é muito escasso, é muito difícil, e quando o pessoal tá falando aí, tá falando besteira, tá falando de uma forma muito superficial e etc, e aí ele já perde a esperança, né? Ele acaba fugindo da novidade, fugindo das coisas. Então, em resumo, né? Vamos resumir esse papo. O empresário, ele tem 3 inimigos, que é a cultura que ele traz de família, a cultura conservadora que ele tem. O segundo é a falta de auxílio, a falta de ajuda, a falta de alguém que possa pegar e falar, o caminho é esse. E o terceiro é a falta de experiência administrativa. Com esses 3 desafios que ele tem também alguns efeitos colaterais. Ele procrastina, ele é resistente à mudança, ele resiste à tecnologia, ele resiste a uma evolução, ele não acredita que isso vai resolver o problema dele. E por último, ele tem pouca esperança, porque ele acha que a solução não vai estar e ele não se move para procurar. É aquele negócio, quem está cheio de esperança e está buscando melhorar, ele bate numa porta, a porta não se abre, ele procura outra, ele procura uma informação ali, a informação não vem, ele procura de novo e tal. O comerciante, que já sofreu tanto nessa caminhada, tem a tendência de falar, cara, eu vou levar do jeito que dá e Deus me ajude para que eu não quebre o meu negócio. Então, para você que se identificou com esses efeitos colaterais e com esses problemas, eu devo dizer que você não deve parar, que você não deve procrastinar, que você não deve deixar de procurar a mudança. Você tem que bater até que a porta se abra, porque outros estão fazendo isso. E se você ficar parado, estagnado na situação que você está afadado a quebrar o seu negócio e a perder o seu negócio ali. Então eu quero te encorajar hoje a você buscar a informação que você precisa e fazer com que as
coisas aconteçam no seu negócio. Então é isso, eu te agradeço pela sua audiência, eu peço que você continue conectado com a gente, porque a gente ainda tem muito papo para conversar, a gente ainda tem muitas coisas para fazer acontecer aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.